Você já ouviu falar que um incêndio pode mudar o rumo da história? Pois foi exatamente isso que aconteceu em Roma, no ano 64 d.C. Quando as chamas consumiram grande parte da cidade, o imperador Nero, em vez de assumir sua responsabilidade, encontrou um alvo conveniente: os cristãos. Hoje vamos falar sobre a primeira perseguição cristã, um episódio brutal, mas que acabou moldando a identidade de uma fé que atravessou séculos. Roma era uma metrópole vibrante, cheia de vida, mas também vulnerável. Em julho de 64 d.C., um incêndio começou na região do Circo Máximo, e com a cidade construída majoritariamente em madeira, as chamas se espalharam rapidamente. Testemunhas relatam que o fogo durou dias, destruindo bairros inteiros. E aí começou a polêmica. Muitos acreditavam que o próprio Nero teria ordenado o incêndio, talvez para reconstruir Roma à sua maneira. Para se proteger, ele precisava de um culpado. E quem melhor do que um grupo pequeno, marginalizado e cercado de preconceitos? Os cristãos. No século I, os cristãos eram uma minoria. Eram vistos como estranhos porque não participavam dos rituais públicos, não adoravam os deuses de Roma e nem o imperador. Aos olhos da sociedade romana, isso era quase como um crime de traição. Muitos os acusavam de serem supersticiosos, de praticarem rituais secretos e até de cometerem atos imorais, como banquetes estranhos ou ritos de sangue. Essa imagem negativa foi suficiente para que Nero os colocasse no banco dos réus. Os processos contra os cristãos eram rápidos e brutais. Não havia um julgamento justo com direito de defesa. Eles eram acusados de terem incendiado Roma e logo condenados. As execuções se transformaram em espetáculo. Alguns foram crucificados, outros queimados vivos. Há relatos de cristãos usados como tochas humanas nos jardins de Nero, iluminando as festas noturnas do imperador. Outros foram jogados às feras em arenas, como entretenimento para a população. Era a morte transformada em espetáculo político, uma maneira de desviar a fúria popular e reafirmar o poder do imperador. Mas algo inesperado aconteceu. Ao invés de enfraquecer o cristianismo, a perseguição fortaleceu sua mensagem. O testemunho dos mártires, que preferiam morrer a negar sua fé, impressionava tanto os próprios cristãos quanto os que assistiam às execuções. A coragem diante da morte se tornou exemplo. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de que o sangue dos mártires era a semente da igreja. A perseguição, em vez de acabar com a comunidade, deu a ela um senso de identidade ainda mais forte. A perseguição iniciada por Nero não foi a última. Ao longo dos 3 primeiros séculos, os cristãos enfrentaram períodos de violência intermitente, sob diferentes imperadores. Mas esse primeiro episódio marcou profundamente a memória cristã. Ele ajudou a moldar a teologia do martírio, fortaleceu a coesão das comunidades e lançou as bases para uma igreja que, séculos depois, não só sobreviveria, mas se tornaria a religião oficial do Império Romano. A história da perseguição de Nero nos mostra como a violência e a injustiça podem, paradoxalmente, dar força a uma ideia. Ao tentar esmagar os cristãos, Nero acabou acendendo uma chama que jamais se apagaria. Do fogo que destruiu Roma, nasceu também um símbolo de resistência e fé que atravessou os séculos. E é por isso que até hoje lembramos desse episódio como um marco no início da história do cristianismo. Gostou do vídeo? Curta esse vídeo. Compartilhe com quem gosta de história, direito e reflexões profundas. Porque aqui nós não só desopilamos, nós também refletimos. Nos vemos no próximo caso.